E estamos aqui no nosso primeiro podcast, né, Edna? Nosso primeiro programa, um programa Impulso Cast, onde a gente vai abordar temas sobre empreendedorismo, negócio, marketing, desenvolvimento pessoal e entre outros assuntos que você que está aí vai poder participar também. Eu sou a Luana Nichelle, proprietária da clínica Emagrecentro aqui de Fazenda Rio Grande e vou trazer tudo que eu tenho de bagagem aqui para contribuir com você que está nos escutando. E ao meu lado... A Edna Tortato, consultora de negócios da Tortato Consórcio e especialista em vendas. Isso aí. Então, Impulso Cast, o nome que a gente decidiu escolher para que a gente traga pessoas aqui falando e contando um pouquinho das suas histórias. Então, histórias que inspiram e insights que transformam. E hoje, no nosso primeiro podcast, nosso primeiro programa, nós temos a honra de receber nada mais, nada menos do que uma pessoa que eu particularmente adoro. Edna, quer falar um pouquinho também? Antes dele se apresentar? Ah, mas vamos lá então, né? O senhor deputado federal Antônio Wanderchen, Toninho, vamos conduzir por Toninho, né? Como todo mundo carinhosamente conhece, né? O senhor Toninho, que é o filho do Paulo, da Maria, casado com a senhora Ângela, tem 3 filhos, o Alisson, o Marcos e o Thiago, 7 netos, né? Conhecemos um pouco da tua história, que o senhor começou no setor imobiliário, né, em 1979, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos? Pode falar a data aqui ou pode falar? Pode sim, não tem problema não. A gente fica orgulhoso de ter 75 anos, né? Com certeza, e tem que ter orgulho mesmo. Então, eu acho que a idade a gente tem que comemorar sempre. Ano passado fiz 50 anos casado, esse ano 51, né? Então a gente tem que comemorar essas datas maravilhosas. Mais um marco, né? Parabéns. Veja bem, as circunstâncias da nossa vida, do nosso viver, do dia a dia, nos leva a tomar decisões que vão gerar no futuro a nosso sucesso ou o nosso fracasso, né? A minha vinda para Curitiba, ela aconteceu porque eu trabalhava com meu pai no armazém lá em Foz do Iguaçu e eu queria fazer faculdade também, então eu resolvi vir para Curitiba para poder estudar, poder concluir um curso superior, que naquela época não tinha, a não ser Curitiba, né? Você é nascido em Foz? Foz do Iguaçu. E veio com quantos anos para cá? Vim para cá com 18 anos. 18 anos, vim para estudar. E na época a gente não tinha o que fazer, a não ser morar em pensão, né? E estudar e tentar fazer o vestibular. E isso foi em 78. Em 79 eu fiz o vestibular. Eu era o melhor aluno dos 4 que estudava. Era o meu irmão Armindo, o Nogaroli, que foi comandante do bombeiro em Curitiba, e o Renato Nogaroli, que é de Palmeiras, os dois, da família de lá. E aí, por uma circunstância que eu não sei qual, mas eu sempre digo que o que Deus tem para mim sempre é melhor. Às vezes a gente não entende, como não entendi naquela ocasião. Eu fui o único que não passou no vestibular. Aí eu me revoltei com aquilo, porque eu não admitia ter reprovado. E eu já tinha começado a namorar com a minha esposa. Aí foi arrumar um emprego para casar. Sim, tinha que trabalhar. Se virar. E o que eu sabia era trabalhar em armazém. Aí eu arrumei um emprego no Supermercado Real, em Curitiba. Quando você tentou o vestibular, o que você tentou? Que curso que era? Engenharia Civil. Engenharia Civil. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar no Real. Em 74 eu casei. E em 76 a PUC começou o curso de engenharia só pela manhã. Porque você, para fazer na Federal, tinha que estudar de manhã, de tarde, de noite. Então você não tinha como trabalhar e estudar. E aí a minha esposa me desafiou a fazer vestibular. 6 anos depois,
né, que eu já tinha feito o vestibular. Eu sempre dizia para ela que eu não tinha passado porque alguém tomou meu lugar. Aí eu achava que era impossível, 6 anos sem estudar, eu passar no vestibular. Ela falou, faz 1 mês de cursinho. A minha esposa foi sempre uma incentivadora da minha vida. Aí eu falei, mas será que dá? Ela falou, dá. Você falou que estava preparado, você não esqueceu tudo. Só para encurtar, eu passei em primeiro lugar no vestibular. Que maravilha, hein? Para mim foi algo que provou que alguém me passou a perna lá atrás, porque não tinha jeito. Você sabe que no passado, aqueles que vinham do interior, quem é esse Antônio Vanche, jovem que veio para cá? Tem um filhinho do fulano, filhinho do ciclano. Na época existia muito disso, né? De passar outros no teu lugar. E eu sei que isso aconteceu porque eu conferia as questões e as minhas questões sempre eram as notas maiores do que a do meu irmão e dos 12 do Carol. E eles passaram e eu não. Então alguma coisa aconteceu. Mas eu vejo assim, no meu entender, foi algo que Deus preparou para mim. Projeto de Deus, com certeza. Porque, vamos dizer assim, isso tornou, exatamente por isso eu estou na Fazenda Rio Grande. Por quê? Porque aí, quando eu comecei a fazer faculdade, tinha o doutor Jerônimo, que era o diretor do Real, que era um cara que me amparava dentro da empresa, porque eu era um bom gerente, né? Mas aí ele morreu, veio um outro para cá e falou, você decide, ou você faz faculdade ou vai ser gerente, porque nós queremos alguém que cresça no mercado, e você como engenheiro, você não vai ficar aqui. Aí me deram a conta, eu saí do Real, o Alisson nasceu, 77, aí tinha o filho novo, faculdade para pagar, aluguel para pagar e desempregado ainda. E desempregado. Aí eu fui ter o meu tio Miro, que trabalhou aqui até no terminal. Ele me arrumou um crédito lá no Zaide, distribuidor de doce. E aí eu pegava doce, vendia nas bancas em Curitiba e depois eu recebia e pagava. Então eu consegui. Você falou que é vendedor, eu também fui um bom vendedor. Aí o que acontece? Naquela época, consegui pagar a faculdade, antes de vender doce, eu trabalhei com o Moura, o presidente da Federação Atleticano, doente, 1 ano, né, numa fábrica de perfilados, onde ele usava refinar barras de ferros de 1 polegada, transformar em 1/4, era um trabalho bem pesado. E depois comecei a vender o doce, como eu falei, e num certo momento, meu irmão mais novo falou, vamos vender terreno na Fazenda Rio Grande? Eu falei, mas como é que faz para vender terreno? Ele falou, você tem um carro para entregar doce? Vamos fazer um teste no sábado, vamos botar uma faixa, vende esse lote lá no Pinheirinho, e aí vamos ver o que vai dar. Eu falei, então tá bom. E aí ele me falou uma coisa, fazenda vai ser como a região metropolitana de São Paulo. Vamos conhecer Santo André, né, o ABC Paulista. Que ano que era isso? Isso foi em 78. Ó a visão, hein? Aí fomos para lá, olhamos como é que era e nós imaginamos Fazenda Rio Grande como uma grande cidade, como tem em São Paulo, né? Porque aqui era realmente o que iria acontecer. Aí, num fim de semana, eu ganhei mais vendendo terreno do que o mês inteiro vendendo doce. Aí eu acabei deixando de lado o doce. Né? Até não deixei, porque eu fiquei com receio, né? Eu deixei um rapaz cuidando da venda de doce e vim para cá. Depois passei para ele e fiquei aqui na fazenda vendendo terrenos. Na época comecei vendendo Santa Fé. O primeiro loteamento que nós vendemos aqui é da Investiterra, né? E aí depois a minha trajetória aqui foi e você se vai acumulando, contar tudo nessa trajetória para nós, ou pelo menos um pouco, né, Edna? Uma parte, né? Edna, uma pessoa que começou vendendo doce e hoje é deputado federal. Tem muita história para contar pra gente, hein? Tem bastante. Eu acho que vai sair bastante insights daqui. Não é só história, é a bagagem, né? Muitos insights. Então a história é essa. Eu cheguei aqui, aí você acaba se envolvendo. Todos nós somos políticos, né? Você é político, você também. A política faz parte da nossa vida, do dia a dia. É necessário, né? Aí a gente começou, lembro na época, era muito difícil, porque não tinha duplicação da BR. Nós fizemos movimento na BR, paralisamos a BR,
Eu lembro, fizemos uma vez um caixão, botamos um rapaz deitado no caixão, carregamos o caixão. Para chamar atenção Para mesmo. chamar atenção da necessidade que era de você ter um acesso mais adequado para a nossa região, né? E aí você começa a se envolver, na época, aí veio a emancipação da cidade, na época nós trabalhamos bastante para emancipar a Fazenda Rio Grande, era quase 5 horas, estava acabando já e não tinha um número de votos suficiente, vamos correr atrás de gente, trazer para votar. Tem que trazer no laço quase. E para mim foi uma grande importância, né, termos a emancipação de Fazenda Rio Grande, inclusive para Mandirituba, porque Mandirituba é uma cidade totalmente diferente da nossa, né? Mandirituba é uma cidade mais agrícola, né? E aqui não, aqui é muita gente morando, tinha que gerar emprego. E aí é uma cidade nova, uma cidade muito difícil no início, né? Vocês são muito novos, não conheceram, não conheceram como é que era a cidade de Fazenda, mas era uma cidade muito violenta. Sim. Ela chegou a ser considerada a mais violenta do Brasil, né? Isso nos anos 90 e poucos. E aí teve o prefeito filho do Cartalho, Del Cartarinho, que ficou de 92 a 96. Depois veio o Celso Rocha. Celso Rocha, 96 a 2000. E aí, uma certa ocasião, até como as coisas vão acontecendo, né? O Caio morava em Foz do Iguaçu. E aí ele não queria mais... O Caio Zadicosta. Caio Zadicosta. Nosso amigo, um abraço, Isso. Caio. Aí ele morava em Foz do Iguaçu, não se elegeu vereador, não se reelegeu e queria parar com a política. Aí eu falei, então venha para a Fazenda, vamos trabalhar aqui conosco, né? Na época ele veio, montou uma oficina mecânica. Só que aí ele começou a me buzinar na minha cabeça, né? Que eu podia se tornar prefeito. E aí começamos a nos movimentar e uma certa ocasião, a gente decidiu que ia buscar a possibilidade de assumir a prefeitura. De Então, entrar no mundo da política. Até então você... Não, eu até não era muito chegado à política. Né? Mas nesse meio tempo você se formou engenheiro civil. Isso. E você chegou a ter uma empresa, porque daí você vendia os terrenos, né? Mas daí... Exatamente. Aí quando eu me formei, eu já tinha constituído a empresa AW. Já tínhamos a AW. E aí eu comecei a trabalhar. Eu nunca assinei um projeto como engenheiro. Mas eu digo a todos que estão nos assistindo que estudem, porque o que eu aprendi na faculdade me faz um vendedor melhor. Eu me considero um corretor de imóveis. Essa é a minha função específica. Eu sou um gestor de uma empresa e tudo isso, para mim, ficou melhor quando eu consegui mais conhecimento. Então, o conhecimento é importante para tomar decisão. Né? Sem você conhecer, você toma decisões erradas, né? Então, para mim, foi muito importante fazer faculdade. Não foi fácil. Estudar e trabalhar para quem quer realmente, para quem quer se formar. É possível? É possível, né? Eu sei porque para mim não foi fácil, mas a gente conseguiu. Eu sempre falo assim, não é fácil, né? Você estuda, trabalha, já tinha o filho, né? Não sei se também já tinha outro daí. Quando você teve os 3, muito distante de idade um do outro ou não? 2 anos. Então, aí provavelmente não foi programado, foi porque aconteceu. Teve outro filho, já tinha um pequeno. Isso. Então, não é fácil, mas é um período que muitas vezes é necessário para a gente poder chegar onde a gente almeja também. Senão, né? Não, se você não se esforçar... Não se esforçar. Eu até falo, às vezes, que... Hoje, inclusive, esse tal do pé de meia, né? Que é para ajudar as pessoas a estudarem. Mas se eles não quiserem, também o pé de meia não vai resolver. Tem que ter vontade. Porque eu lembro que a gente estudava... Eu chegava no Real, trabalhava no supermercado. Eu chegava no mercado às 7 horas da manhã, abria o mercado e ia para a escola. Depois, meio-dia, eu voltava, trabalhava até às 11 da noite. Então, não era fácil. Aí, depois que eu saí do mercado, eu vendia doce, eu saía, ia para a escola, voltava e ia visitar todas as banquinhas de Curitiba, onde eram meus clientes, para entregar o doce lá. Graças a Deus, eu sempre tive uma consideração e um respeito de as pessoas confiarem em mim. Então, o dono da banquinha tinha que ir no banheiro.
Então, quando chegava lá, eu ficava cuidando da banca dele para ele ir no banheiro. Então, assim, eu tive graças a Deus, essa imagem, né, de pessoa correta, pessoa que não pega nada daquilo que não é dele. Então, isso me trouxe uma questão positiva. E quando eu vim para fazer Rio Grande, que comecei a vender terreno, aí ficou mais fácil, porque o tempo era aquele que você destinava, né? E normalmente eu trabalhava no final de semana, que é que o povo hoje não sabe. Mas Fazenda Rio Grande, quando eu vim para cá, tinha 6 mil habitantes. Então, a gente não tinha o celular para você mandar mensagem se o cliente queria comprar ou não. Então, nós fazíamos pesquisa nos bairros de Curitiba. Então, entregava panfleto de casa em casa, casa em casa, casa em casa, com um questionário perguntando se ele interessava em comprar um terreno, assim, 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 assim. No outro dia, a gente passava lá, pegava aquele que interessava, a gente pegava uma Kombi, carregava 5, 6, 7, trazia para cá. Né? Então, era um trabalho bem diferente do que é hoje. Então a gente vendia... Hoje a gente faz tudo isso aí, mas no digital, né? No digital, sem sair de casa, sem nada. Mas nós tínhamos que... E nós íamos pegar todo sábado, domingo, nós pegávamos casa em casa e trazíamos aqui para mostrar a Fazenda Rio Grande. Aí a gente dizia, aqui um dia vai passar ônibus. Porque não tinha ônibus, né? Era um desejo e um sonho. É um sonho. A gente dizia, olha, um dia aqui vai ter asfalto. Um dia aqui vai ter água. E também é uma maneira de vender, né? Porque a gente tinha que oferecer. Eu fico contente que tudo aquilo que eu falei que ia acontecer na cidade, aconteceu. Eu falei que ia ter emprego e tem. Eu falei que ia ter água encanada e tem. Ter esgoto e tem. Então, tem loteamento que não tinha energia elétrica. A gente vendia só o terreno, não tinha infraestrutura nenhuma. Então, era um início, realmente, de muita gente. Eu lembro, uma vez eu subindo a Avenida Paraguai, não tinha asfalto. Ali era uma picada. Sabe o que é picada? No meio do mato, assim. E um senhor, uma família, com uma lona para fazer a sua casa com os próprios força, porque não tinha dinheiro para pagar. Sim. Mão de obra? Mão de obra, fazendo... Eu lembro que eles estavam cozinhando uma quirera. E é um prato que eu adoro, né? Quirera com bacon, coisa é muito gostoso. E eu lembro como se fosse hoje, a vontade da pessoa ter alguma coisa, uma propriedade. Então, a gente sabe como foi difícil para os primeiros que vieram para cá. E hoje não, hoje você já com uma casa pronta, já tem... Minha Casa Minha Vida trouxe muita facilidade para o povo poder adquirir. Mas na época o pessoal comprava um terreno, fazia uma meia água no fundo, e depois com o tempo ele ia aumentando a casa dele, né? Era assim. Porque não tinha, né? Não tinha mão de obra, não tinha... Nem mão de obra, não queria nem vir. Ninguém queria vir para cá. Eu lembro que o grande problema quando nós assumimos a prefeitura, em 2001, foi acabar com a violência. Isso foi quem sabe, uma tarefa, a maior tarefa... Mais desafiadora. Desafiadora demais até. Porque você sabe que sou evangélico e eu tenho um conceito na minha vida, né? Eu procuro saber aonde eu estou indo, se aquilo é vontade de Deus para minha vida, né? E para a minha decisão de sair candidato a prefeito, eu fui visitar um pastor, que chama Pastor Edson, que é meu pastor, hoje é pastor da nossa família, está velhinho já, bem velhinho já. E ele morava aqui do lado, aqui onde é a casa do Vardo. Ele residia aqui na fazenda. Não, ele morava aqui. Porque nós tínhamos começado o CAD, o Centro de Atendimento Integral, o CAD, nós começamos faz 30 anos, né? Nós fundamos ali. E ele ajudou a fundar o CAD e estava aqui, dava apoio lá. E aí eu fui na casa dele, o dia que eu falei para ele, Edson, eu vou ser candidato a prefeito. Ele falou, você está louco? Não faça isso. Tá? Eu falei, por quê? Ele falou, não vale a pena para você. Você não é... Você vai se envolver com muita coisa e você não precisa disso. Eu falei, tá bom, então não vou ser. Daí ele é um homem sábio, né? Ele falou para mim, quem sou eu para dizer o que você vai fazer? Na Mas ele falou para mim, chamou ele como um conselheiro. Ele é ainda hoje. No seu coração e você falou, eu vou pedir a opinião dele. Ele falou para mim que Deus ia me dar 3 palavras muito claras.
Toninho se emocionou, né? E a gente É, está se emocionando junto aqui. Isso, é uma lembrança que vem, né? porque, de toda a trajetória, né? porque E dali é um para homem muito frente, de fé, né? dali para frente as coisas aconteceram muito. Por exemplo, a primeira palavra que eu tive foi aí na Praça Vitória. Ali embaixo, onde hoje tem aquela cancha coberta. Ali tem um culto da Assembleia de Deus. E eu fui lá porque eu sempre dava meu testemunho, né? Uhum. Eu acho que as pessoas têm que saber e conhecer a gente de perto para saber. E é importante a gente passar para as pessoas o que Deus faz na nossa vida, né? Verdade. E aí, naquele dia, o pastor que estava pregando virou para mim e disse que Deus tinha uma palavra. E você pode ver depois na Bíblia, Apocalipse 3, 7 e 8, diz assim: você guardou minha palavra, não negou meu nome. Eu vou abrir uma porta para você que ninguém vai fechar. Você viu? A gente se emociona também de estar escutando isso. Porque E é a algo- força de Deus, né? Eu sempre falo. Deus conduzindo você, né? Conduzindo. Quando você se coloca para que Ele te conduza, Deus faz isso, né? Eu lembro que isso aí, eu peguei aquela palavra, veio para casa e aí esse pastor que chegou, que falou comigo, ele tinha vindo dos Estados Unidos, pastor Edson Barbosa, e ele tinha me dado um papel amarelo, estava guardado, você sabe o que é penal? Sim. E eu tinha o meu ali. penal, que estojinho, estava guardado lá, porque ele falou, guarde que um dia você vai saber por que Deus deu para você. Mas Deus mandou te entregar. E ali estava escrito, quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. E- Aí eu falei para Deus, olha, se você está falando comigo sobre essa questão da campanha, de política, o senhor vai ter que falar muito claro comigo. Que agora chegou a terceira vez. A terceira palavra tem que ser uma coisa muito clara. E aí tem o José Bueno, mas que não é José Bueno, é José. Ele trabalhava aqui na fazenda, era da Assembleia de Deus. E veio um pastor de fora pregar. E esse Zé veio falar comigo que quando ele estava pregando, ele falou que o nome de Deus ia governar essa cidade. E ele viu a minha imagem. É por isso que eu estou hoje fazendo política. E fazendo muito bem, né, Edna? Então a gente... A Edna também é emocionada com essa história, né? porque a gente... Não tem como a gente não se emocionar, na verdade. eu fico muito contente porque eu sei onde eu estou e porque eu estou fazendo, né? Eu sei o que nós fizemos, não sei se você sabe, mas quem trabalhou comigo na prefeitura sabe que toda quinta-feira nós passávamos a manhã inteira orando. Toda quinta-feira Toda tinha um quinta-feira. devocional ali, uma... Lá na minha casa. Os pastores da cidade, o padre Manuel, que era aqui do Galera Azul, perto da minha casa. E a gente passava orando para que Deus nos desse capacidade, para que nos desse Discernimento, né? discernimento, para que Deus abrisse as portas para a gente poder viabilizar coisas que fosse bom para a população, para Deus nos desse o caminho para acabar com a violência. Então a gente tinha, e graças a Deus e às pessoas que estavam lá, com essa convicção que Deus ia respondendo às orações, as coisas foram acontecendo. E isso é muito importante a gente entender. A oração move o coração de Deus, sabe? Quando a gente tem essa capacidade de crer nisso, de confiar nele, colocar na mão dele, ele vai. E tem experiência. Se você falar com o Gastão, você sabe que é o Gastão, né? Sim. Pergunta pro Gastão como é que veio a Leão Júnior para cá. Você sabe como que ela veio, Edna? Eu lembro vagamente. Eu lembro bem da época que o senhor Toninho teve o primeiro mandato, eu tinha 11 anos na época, né? E eu ia nos comícios, ainda tinha bastante comício naquela época, né? E essa questão da fazenda ser bastante violenta, até teve um dia que eu escutei, se eu não me engano, foi o pastor Márcio falando que o tanto que foi orado, e graças a Deus hoje a fazenda é uma cidade mais tranquila. Nós fizemos algumas ações, né, que foram técnicas. O Pancote, que era o que cuidava da segurança do Estado, do 11º Batalhão em São José, ele montou nós fechamos todos os bares às 10 horas da noite. Hoje não daria para fazer isso, mas na época nós tivemos que fechar. Tinha 4 bailões, nós fechamos 4 bailões na cidade. E nós criamos a Guarda Municipal, contratamos 20 guardas municipais. Esse eu fechar os bairros, você fala, é o toque de recolher. 10 horas da noite. Toque de recolher, 10 horas da 10 noite. horas da noite. Porque Eu lembro que ficou muito falado. Eu não, né, não morava aqui, mas eu Vou lembro falar. que ficou muito falado. Não né? tinha cadeia, nós construímos uma cadeia.
Nós fizemos uma cadeia de chapa 316, um quarto fechado, assim, de chapas por cima, por baixo, tudo para guardar os presos que eram presos. Então a gente agiu também, além de orar, a gente também trabalhou para que isso acontecesse. E tivemos um sucesso muito grande, porque tivemos uma calmaria muito grande na cidade, né? Então, assim, a minha experiência política, ela tem a ver também com a minha fé. E com um propósito, E né? propósito, né? Eu acho que a gente tem que ter um propósito na vida. E eu queria... E fiquei aqui 8 anos trabalhando. Você vê, nós não tínhamos um asfalto. Não tinha asfalto na cidade quando eu assumi. Nós não tínhamos uma unidade de saúde. Nenhuma. E tinha 60 mil habitantes. Só para você ter uma ideia. Só tinha aqui no Caique uma sala que era usada como unidade de saúde. E lá no Vila Marli, onde é o colégio, tinha uma casa lá que era unidade de saúde. Então, não tinha. A dificuldade era muito grande, a receita era muito pequena. A receita, quando eu assumi, era 14 milhões por ano, não dava 2 milhões por mês. Sim, imagine para uma cidade, né? Nada. Então, a gente tinha muita dificuldade para trabalhar. Mas eu sei que Deus ajudou a fazer, porque tem coisas que aconteceram que eu vou contar aqui. Você conhece o colégio ali embaixo, o Pelando ali? Sim, aham. Tá. Então eu tinha uma menina que trabalhava comigo, a Elisanita, era uma irmã de fé. E ela trabalhava em Brasília para mim. Ela fazia os projetos para tentar viabilizar os recursos. Eu não tinha deputados que trabalhavam para mim. E aí, um dia ela falou para mim que tinha um projeto de um colégio. E ela falou, vem aqui que nós temos que ir lá, que estava terminando o prazo para poder fazer o convênio. Aí eu cheguei lá, eu lembro até o nome da pessoa, um cidadão moreno, o nome dele era Silvio, e eu nunca vou esquecer. Aí ele falou para mim que o projeto era muito grande, que ele não podia liberar todas as salas, mas ele podia liberar 12 salas, ou 8 salas, não lembrei. Aí eu falei, mas e aí, o que faz agora? Você tem que fazer outro projeto. E aquele tempo não era assim no computador. Tão rápido, né, que é Não. hoje. Aí eu liguei para cá, isso era numa sexta-feira, e ele ia me atender no sábado, que era o último dia. Aí o pessoal mudou o projeto e mandou para mim para o Sedex 10. Né? Então, eu estou lá esperando o Sedex 10 no hotel, aguardando chegar. Chegou o Sedex 10. E cadê o projeto? Não veio. Aí, eu fico pensando que quando eu sair daqui, quando você vai no aeroporto, a porta não abre. Sim. E foi Deus abrindo a porta para mim. Na minha consciência de fé, eu dizia, ó, tá vendo? Deus abriu a porta, eu vou conseguir o colégio. Aí a gente chegou lá, eu não veio. Eu falei, puxa vida, que bobeira minha, né? A porta abre para todo mundo. O que eu estou pensando que foi Deus que abriu para mim a porta? Aí, lá, quando a gente está no hotel, o rapaz do hotel sai, faz assim e vem um taxista, né? Aí veio o taxista lá. Ele olhou para mim. O que você tem? Eu não tenho nada. Não. Você não está bem? É muito forte. Aí eu falei, mas por que eu não estou bem? Porque você não está bem. O que aconteceu? Eu falei para ele. Ele falou, olha, se o teu Deus é o meu Deus, nós vamos achar o projeto. Aonde? Eu falei para ele. Vamos atrás, vamos no correio. Aí fomos no primeiro correio. Chegamos lá, não estava. Eu falei, esse cara vai querer andar comigo aí para gastar muito dinheiro. Aí ele falou, e aí o cara falou, se tiver, tá no depósito. Onde é que é o depósito? É lá não sei onde. Eu falei, ixi, vai dinheiro no táxi agora. Aí fomos para lá, chegamos lá. Aí chegamos lá, falando pro cara, o rapaz, um balcão de madeira, assim, lembro da figura da minha imagem. O rapaz lá falou, não, aqui não tem nada. E você tinha horário para entregar? Nós tínhamos que naquele entregar. dia. E, exatamente. Eu chamei o táxi para avisar o Silvio que eu não tinha vindo no projeto, porque ele ia me esperar num sábado, lá no FNDE, onde a gente tinha que assinar o convênio. Aí o rapaz falou, não, aqui não tá. Aí um rapaz lá dentro falou, aqui tem os pacotes. Aí
que eu não falei? Bom, pra você ter uma ideia, era. Eu assinei o convênio, o colégio está ali, para quem quer ter. Veja, o que Deus fez comigo? Me provou para ver se eu tinha fé suficiente para ir atrás daquilo que ele prometeu. E colocou a pessoa certa no seu caminho. Certo, no meu caminho. Se fosse uma outra pessoa, E você ele sabe, nem ia ia se saber. atentar. E às sabe o que vezes. esse rapaz fez depois? Pegou naquele tempo, tinha para tocar fita, caínos. Uhum. Falou, agora você vai ficar ouvindo hino a noite toda. Para louvar a Deus, porque aquilo que Deus fez, ele viu o que Deus fez. É assim que acontece na vida das pessoas. Às vezes elas não conhecem essa forma de Deus trabalhar com a gente. E Deus fala com nós o tempo todo. Deus, todo tempo. Deus não abandona a gente nunca. Deus está sempre perto da gente. É a gente que sai longe dele. Normalmente, quando você faz coisa errada, você sai de perto dele, porque não quer se expor, mas ele está vendo tudo. Então, eu fiz uma gestão assim, eu sei. E o que aconteceu, eu sei. Eu dupliquei a BR-116 do trecho urbano. Sabe por quê? Porque o cara que era diretor do DENIT fez faculdade com o meu irmão. Coincidência? Pode ser. Eu fui lá falar com ele um dia, ele falou, eu vou fazer para você. Fez com recurso que não tinha nada a ver com isso aqui. Na época eu botei iluminação na BR-116 também, com o dinheiro do DENIT. Então a gente foi fazendo, foi acompanhando, foi vendo. A questão da Coca-Cola, eu lembro que o Gastão, nós estávamos orando quinta-feira, e o Gastão foi lá, aí nós evangélicos, nós pensamos assim, vamos enviar o prefeito para essa missão. Então eu fui enviado por pessoas orando para ir lá atrás desse recurso, que não era para nós, era para Piraquara. Uhum. E aí acabou a empresa vindo para cá. Então eu sei que Deus fez aqui, sabe? Então eu fui instrumento dele, porque me coloquei à disposição para fazer as coisas certas. Né? E a gente procurou fazer o máximo que podia fazer, mas nós fizemos bastante coisa. Deus usou a gente, conseguimos recursos, não sei de onde, porque os recursos eram escassos, mas nós conseguimos fazer quase 500 salas de aula na época, que não tinha sala de aula suficiente para os alunos. Nós fizemos 11 unidades de saúde, nós fizemos um ginásio de esporte, que até hoje está lá servindo a fazenda. Eu lembro que foi uma coisa que fomos fazendo, primeiro cobrimos e fizemos o piso, depois fomos fazendo devagarinho, do jeito que tinha dinheiro, mas está lá um baita do ginásio, né? Então, o hospital... fazendo com os recursos que tinham, com o que tinha. E nós fizemos 200 quilômetros de asfalto. Imagine, como é que fizemos 200 quilômetros? Às vezes eu fico pensando, não é razoável. Mas Deus, quando você coloca na mão dele, e ele vê quem está com ele, que está fazendo de acordo com a vontade dele, ele não deixa a gente passar vergonha, porque ele não vai passar vergonha. Né? Deus sabe que ele é capaz de fazer. Eu falo assim para vocês porque muita gente às vezes não entende. Eu não posso deixar de falar isso, porque eu sei que eu estou aqui hoje porque ele me trouxe aqui. Com certeza. Eu não sei porque eu estou aqui. Para você estar aqui, ó, contando essa linda história, né, dando o teu testemunho. E você ainda continua, não é você continua Continuamos sendo fazendo. instrumento de Deus e fazendo. Você imagina só, a Bíblia diz assim, se você for para o teu quarto, fecha o teu quarto, ore em secreto, que Deus que vem em secreto vai te honrar publicamente. Uhum. Sabe quantos anos eu sou líder da bancada do Paraná? Quanto? 10 anos. 10 anos. Só o primeiro ano do meu mandato que eu não fui líder da bancada. Escolhido por 29 deputados e 3 senadores. Uhum. Então, é uma não é honra. à toa isso, né? É uma honra, é o que você É uma falou. honra. Então, a gente procura, por quê? Porque a gente faz as coisas da forma mais correta possível. Nem sempre faz 100% certo, a gente também erra. Mas se eu errar é porque errei, não é porque eu quis errar, né? Então, a gente trabalha muito, né? Eu sou um deputado que me esforço muito para fazer com que aconteçam as coisas. Sempre estou ligando para os prefeitos, vendo as coisas que precisa, tentando. Eu não sou muito de rede social, você vê que Sim. A Kátia que é minha comunicadora, porque eu não... Até ela briga comigo, você tem que pentear o cabelo, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. E eu não sei fazer isso, né? Não sei. Agora compraram lá para mim, Kátia, um telefone
Para você sair filmando, fala, deixa isso aí, não vou sair filmando, não sei fazer isso, né? Não é do meu jeito, né? Então, lá muitos deputados andam, né, com telefone, fazendo. Eu acho que o meu trabalho é o que me trouxe até aqui. É o trabalho. Eu tenho uma relação muito forte, né, com o trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu não tenho preguiça. Para mim é muito bom. Então, a gente tem andado assim. Como deputado estadual, a gente passou por um trabalho, um momento na Assembleia, conhecemos lá. E agora, como deputado federal, você veja como é importante, né? Muita gente não entende isso. Eu, como líder da bancada, eu tenho que cuidar da bancada. Então, a bancada precisa do governo. Então, quando a Dilma era presidente, eu era coordenador da bancada. Quando o Temer foi presidente, eu fui coordenador da bancada. O Bolsonaro veio, eu sou coordenador. O Lula, eu sou coordenador. Então, eu tenho que transitar no governo. Eu preciso falar com o ministro, eu preciso falar com a ministra, eu preciso falar com todo mundo. Eu tenho que viabilizar os recursos para o Estado do Paraná. Esse ano, nós estamos trazendo para o Paraná em torno de 2 bilhões de reais de recursos à bancada federal. Então, é um trabalho da bancada. Eu só sou o representante da bancada. Então, cabe a mim fazer as coisas acontecer. Mas eu tenho apoio dos deputados, eles têm um carinho especial por mim também. E a gente se dá muito bem lá em Brasília, independente do partido, né? Isso, eu sempre falo, né? É independente do partido, tem que ser independente do partido, exatamente. porque senão não desenvolve o trabalho, não funciona, né? Não funciona. Você veja que o CAD agora fez 30 anos e eu vi aqui até, a Kátia divulgou esses dias, eu vi aqui não vou achar aqui agora, vou mostrar para vocês, o presente que eu ganhei de aniversário, né? Porque... Você que ajudou, você que foi Não, um lá fundador é nosso, ali. lá é meu. O CAD. Todo o patrimônio lá da minha empresa. Mas a gente fez um comodato até o dia que Deus vai continuar. Então, já faz 30 anos, a obra foi construída toda pela minha empresa, né? Obra física, mas a obra que faz lá é Deus. Deus é que faz as coisas acontecer, né? Tem crianças que começaram... Tem crianças que começou lá com 5 anos, estão com 35 anos hoje. Já está ajudando já. Então, a gente sabe como é que funciona. É muito legal, sabe? Eu sou uma pessoa muito feliz daquilo que eu faço, né? Além de cuidar da minha empresa, né? É isso que nós vamos falar um pouquinho da empresa agora. Mas antes de falar da empresa, eu quero só abrir um parênteses aqui, né? Escutando toda a história, né, do Você já vai deputado, imaginando, né? já está projetando assim, né? E, de fato, eu acredito que não é uma coincidência ele estar abrindo o primeiro programa aqui do podcast. Não imaginava essa parte da história. Acompanho a sua trajetória desde o ano 2000, mesmo que eu era criança naquela época, mas acompanho, não tinha ideia de um terço do que eu já ouvi aqui. E faz muito jus a premiação que o senhor vai receber dia 27 agora, não sei se você está sabendo, né? Cidadão honorário de Fazenda Rio Grande. Eu já recebi, acho que uns 15 municípios me deram já esse prêmio, né? E agora vou receber aqui na cidade onde eu adotei para mim morar, né? Aqui é minha casa, aqui eu moro. E aqui é que a gente construiu toda a nossa carreira, tanto toda empresarial, mesmo, né? Como tudo. Então, eu fico muito feliz de poder receber, né? E eu, fazendo um parênteses, né? Eu acho bonito isso que você continua aqui, os seus filhos continuam aqui, né? Hoje vocês poderiam morar em qualquer cidade do Brasil, né? Às vezes até fora do país, e você dá preferência por morar aqui, onde é a tua raiz mesmo, né? Que nem você mesmo comentou. Mas a gente não pode... Eu gosto de morar aqui. Ali onde eu moro é um paraíso. Deus me deu um paraíso para mim morar. Vocês conhecem ali onde eu moro, né? Eu não sei onde ele mora. Ali é uma área... Era maior, né? Agora eu vendi para o Condor ali, onde o Condor está fazendo a Portugal. Mas a parte do fundo, onde é a área de manancial... Então lá você tem o canto do passarinho, você tem as saracura o dia inteiro cantando. Você tem lá, eu crio paca, eu tenho paca lá. Eu tenho peixe. Vai ter que convidar nós para ir lá. Vai ter que conhecer agora. Curiosa. Então a gente, é muito legal. E do lado de Curitiba, fácil acesso, fácil
Tudo. Não, hoje é fantástico. Eu gosto muito de... Eu não moro aqui na fazenda, mas tenho um projeto para vir morar. Faz 2 anos que eu empreendo aqui na cidade e eu amo essa cidade aqui. Eu falo que eu sou fazendense de coração. É isso que eu ia falar, na verdade, você já é fazendense, É, né? né? Já é fazendense, porque a Lu fica mais aqui do que... Verdade. E está contribuindo também para o crescimento da cidade, né, Lu? A cidade de contribuir, Fazenda Rio Grande é uma cidade muito, muito legal. Ela é uma cidade muito próspera. O que eu vejo aqui, Toninha, é que as pessoas Você se sabe como é ajudam. que nós fazia a campanha para vender lote? Arruma o seu cantinho. Arrume o seu cantinho. Venha ser O um slogan. empreendedor na Fazenda Rio Grande. A gente falava isso e as pessoas às vezes não acreditavam, né? E hoje quantas pessoas me agradecem por ter ouvido, por ter comprado, por ter vindo para cá. Então assim, a gente sabe que não é fácil você vender sonho. Mas eu tinha visto São Paulo. Eu Você tinha foi visto lá? como é que era Santo André, Sim. né? Lá o ABC de São Paulo. Meu irmão falou, pode ter certeza, podemos vender esse sonho lá, que vai acontecer lá também. Porque não tem como não acontecer, né? Então vale a pena você andar e conhecer um pouco do mundo para poder saber o que vai ser o teu mundo, né? Aqui, porque aqui vai crescer muito ainda. A Vai. Fazenda vai. Então, Fazenda tem muita coisa para crescer. Se às vezes, né, você que está escutando, a gente não conhece um pouquinho, né, dos dados de Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande, então hoje nós temos aí mais de 70 mil habitantes, né? O último- 162. né, quase 170. 162 mil habitantes. Quase 170 mil habitantes. E é a cidade que mais cresceu no Paraná e a terceira que mais cresceu no Brasil. É. Então, Ainda tem muito ainda para crescer ainda, né? E agora com a LG vindo aí também, né? É uma empresa enorme também, vai gerar mais emprego, mais renda para as pessoas, né? Então, é muito bom você morar aqui na fazenda, né? Eu nunca tive problema aqui, graças a Deus. Sempre fui... Pessoas gostam de mim, eu também tenho uma relação muito forte com as pessoas que moram aqui. Então, assim, a gente vai cada dia vivendo o dia a dia da Fazenda Rio Grande e vendo essa cidade crescer cada vez mais, né? Cada vez mais. isso aí. E sabe que eu fiquei observando, assim, prestando muita atenção, né? Como a gente falou, uma vendedora escutando um grande vendedor, né? A visão empreendedora, a visão do além, né? O senhor percebeu o potencial que tinha na fazenda, buscou conhecer lugares similares, digamos, para ter uma modelagem, uma base. Então, é o acreditar, né? Às vezes a gente olha assim, não, mas olha, será? Não, vamos olhar além. Vamos pensar fora da caixa, né? Que foi literalmente o que o exatamente. senhor fez. Assim, eu fico muito feliz de ver as pessoas aqui da Fazenda Rio Grande. Tivemos um problema, assim, na gestão, porque não se levou em conta um pouco do sistema viário, né? Que tinha, quando eu saí, eu deixei aqui um projeto de hierarquização das ruas, onde teria as ruas que deveriam estar hoje mais largas do que estão. Que aí acho que o pessoal não achou o projeto que eu deixei. Um planejamento de Planejamento e mobilidade urbana que nós tínhamos feito naquela época. Hoje a gente sente um pouco aqui na cidade, Essa mas dificuldade. também isso Mas vai melhorar. a cidade grande. Mas vai acontece isso melhorar. mesmo, Pode ter certeza né? que vai melhorar. Porque depois, eu sempre falo, né? Primeiro acontece, aí depois a gente vai arrumando, né? Se as Então, pessoas não vêm, também a cidade não cresce. Exatamente. sempre A cidade não é feita de pedra, é feita de pessoas. Não dá para você deixar tudo prontinho, moldado, aguardando. Então, primeiro a pessoa tem que vir, até porque também tem que vir, né, verba, tem que vir tudo isso para conseguir fazer, né, os benefícios. E assim também acontece, eu falo, nas empresas. Primeiro a gente vende, depois a gente arruma a casa. Isso. E assim vai indo. E você teve a sua empresa, tem ainda. Estamos aí, trabalhando. Conte um pouquinho como que é essa tua trajetória dentro do empreendedorismo, Toninho, para nós. Olha, você chega num momento que você não tem o que fazer. Eu nunca fui empregado. Eu trabalhei no supermercado Real, mas trabalhei para mim. Perfeito. Eu nunca trabalhei para o Real. Só para você saber, primeiro dia do Real, eu trabalhava com meu pai. Eu era dono. Empregado do meu pai, mas sabia que aquilo era meu. Aí me deram supridor de loja. Meu primeiro emprego foi supridor de supermercado. Então, quem trabalha no supermercado aí sabe que é um corredor de empacotado. É onde tem aqueles empacotados todos, porque é o mais pesado.
né, para arrumar. E aí, falar a verdade aqui, não posso mentir de jeito nenhum. Eu, quando olhei ali, eu fui pro banheiro, fiquei 1 hora sentado no vaso, pensando. Se eu voltava para casa do meu Que é isso pai, que eu quero mesmo. ou eu enfrentava aquilo ali, né? E aí eu lembrei que meu pai falou, nunca seja empregado de ninguém. Essa é a orientação do meu velho. Trabalhe para você. Aonde você estiver, faça como se estivesse fazendo para você. E a Bíblia diz mais uma coisa, faz como é para você e para Deus. Então, se você faz tudo que você faz para Deus, é o melhor que você pode fazer. Aí eu falei, sabe o que? Eu vou enfrentar, porque eu já tinha pensado no casamento. Falei, como é que eu vou voltar para casa? Não dá. Aí enfrentei aquele corredor. Eu sei que em meio-dia eu arrumei aquele corredor inteiro. Aí fui ajudar o que cuidava do corredor do lado. Aí fui ajudar o outro. Aí começaram a me chamar de puxa-saco. Você sabe como é que é. Bom, 1 mês depois eu era chefe deles. Depois o Real tinha um projeto que trabalhava assim. Você trabalhava na loja, aí eu trabalhava no recebimento, lá onde era o depósito. Aí eu trabalhava no açougue, eu trabalhava na fiambreria. Tinha uma E aí você ia, escala, assim, aí quando você chegava como chefe de caixa, a dali era gerente. Então você caminha para você poder conhecer todo o processo de como funcionava para você chegar a ser gerente. Então Tem a muitas gente empresas que trabalham nesse formato hoje em dia. é muito importante. E é interessante, porque você acaba conhecendo todos os setores. E para mim foi bom porque me formou eu como empresário. Com certeza. Eu, inclusive, fui comprador do Real de legumes e frutas aqui na região. Então, ele forma você. Por isso que o rapaz mandou embora. Falou, nós estamos formando você para ser gerente, você quer ser engenheiro? Então, Não faz sentido, não né? fazia sentido. E sabe, foi a melhor coisa do mundo, porque, olha, eu vejo assim, ó, o que seria de mim se eu estivesse lá no Real ainda? Não, então, eu sou deputado hoje porque tive que pagar minha faculdade, porque tive que vender lote, porque tive que vender doce. Isso me formou. Então, para mim, foi muito bom. E aí eu enfrentei aquela realidade, aquilo me fez forte, trabalhei, sempre recebi prêmios de melhor gerente do Real, sempre tinha um prêmio, faziam aquelas reuniões lá da empresa. E então, aquilo me deu também uma condição, né, de tocar a minha empresa. Né, porque aí eu aprendi como fazer, como administrar o dinheiro. Né? Você estava ali, você foi aproveitando, aprendendo, se desenvolvendo, subindo de cargo, e também é conhecimento, né? Conhecimento é pra gente, é pra vida. E você conhece fazendo, né? Senão você não conhece. E assim, na tua jornada, assim, qual que foi a decisão que o senhor considera assim, mais assertiva, que te tirou de um ponto para outro? Casar com a minha esposa. Ai, ó, que lindo. É verdade. Porque ela foi todo uma força junto comigo a vida inteira, né? A gente se dá muito bem, graças a Deus. Mas o casamento Vou falar uma coisa mesmo, aqui, né? vocês vão dar risada. De jeito Eu nunca algum. traí minha esposa. Que lindo, parabéns. Eu nunca traí minha esposa. Vamos mandar para ela. Isso aí, apesar que você deve ter falado várias vezes. Não, ela sabe disso. Mas parabéns, ela é muito uma mulher lindo isso. especial, uma mulher maravilhosa. Ela suportou os momentos mais difíceis da nossa vida, sempre me apoiando, sempre dizendo vai para frente. Então é uma coisa assim que só quem experimenta realmente ver um casamento assim para dizer quanto é bom casar. 50 anos de casado. 51 vamos fazer agora em julho. 51. Dia Parabéns. 13 de julho é aniversário de casamento e aniversário do meu neto, do Diego, filho do Tiago. Mas já diz assim, né? Honre quem te honra, né? Honre quem te honra. Eu acho essa frase muito forte. Então, eu vejo assim, a vida é muito boa, sabe? Eu procuro ajudar muita gente, né? Eu sempre acho que a palavra de Deus é muito séria. Ela fala assim, se você passar, vê uma pessoa. E... tá me ligando, parece que sabia que eu falei com ela. Pode falar. Então, as coisas acontecem, né, de um jeito que você vai vendo que é... O CAD, por exemplo, quando a gente resolveu fazer o CAD. Sabe como é que surgiu o CAD? Nós usávamos aquele espaço para fazer promoção na nossa empresa.
E convidamos a Caixa Econômica para o Fazer um- churrasco, para fazer uma relação. movimento porque- ali. Aí sabe o que aconteceu? Chegou um momento que Deus mandou eu olhar para o portão. Tinha 10 crianças, ou 11, agarrado na tela, do lado de fora. E vocês estavam E fazendo, nós comendo churrasco. e fazendo ali festa. uma ação com Caixa Econômica, tudo ali. Uhum. Aí Deus falou para mim, nunca mais faça festa. Cuida daquelas crianças. E o CAD até hoje cuida daquelas crianças. Passou milhares. Nós temos na favela da Maré, nós temos no Ceará, na favela. Nós estamos em 7 estados do Brasil. Isso que eu ia falar, porque o CAD ele não é só aqui, Não. né? Ele é um Hoje o CAD projeto é um de lei. projeto de visão. De visão. De visão. Então a gente conseguiu influenciar pessoas que estão lá na favela da Maré, cuidando de crianças, para não ir para droga, para não ficar na delinquência. Estamos lá no Ceará, em Santa Catarina. Então é uma coisa que eu sei que Deus fez, sabe por E quê? ali você sentiu isso, tocou no seu coração e você falou, não, eu vou fazer... Não, aí esse- aquele dia eu falei, nunca mais vai fazer festa aqui. Uhum, E aí a gente fez, eu procurei o pastor Edson, uhum. e aí o pastor Edson falou para mim, tá vindo um rapaz dos Estados Unidos, chama Maurício. E ele está trazendo um projeto. Tem tudo a ver com o que você está falando para mim. Uhum. E era o projeto do... O CAD é o projeto do Maurício, que ele escreveu lá nos Estados Unidos, na escola que ele foi fazer, escola evangélica lá que ele foi fazer, escola exatamente para cuidar de pessoas carentes. Uhum. E aí eu lembro que a gente conversou, ele falou, ó, o que você está falando é o que é o meu projeto. Aí a gente falou, então vamos lá ver. Aí eu trouxe ele ver no CAD. Eu lembro como se fosse hoje. Estava chovendo, vim eu, ele e o Edson. Estava chovendo e tinha o meu tio que morava no CAD. Que não era o CAD, era a nossa chácara. E o meu tio chegou do bar bêbado. Ele falou, mas como é que eu vou fazer aqui? Você tem que tirar o teu tio daqui. Eu digo, não, o CAD vai transformar a vida dele. E ele transformou. Meu tio, quando morreu, ele não bebia mais. Ele é querido por todos lá no CAD. Uhum. Né? O CAD transforma vidas. O CAD muda a condição das pessoas. Porque ali é lugar de pessoas que possibilidade, né? precisam e elas aprendem. Depois eu vou te mostrar para você a mensagem que eu ganhei de presente. Eu não achei aqui para mostrar agora, mas depois eu acho. A Kátia tinha. Você publicou, Kátia, não sei aonde. E então é assim. Já sei onde é que está. Agora já sei. Quer ver? Você vai ver Então, como é importante o CAD. Quer ver? e aí o CAD, então, ele está presente em quantos estados hoje no Brasil? 7 7 estados. estados. Aqui você não sabe quantas pessoas que são atendidas. Até ele me passou De uma cabeça visão. eu não sei, mas esses dados existem ali. Sim, eu Pode conversei ver. com É, o responsável ali uma vez, Maurício. Sim, o Maurício. Aham. O Maurício foi secretário nacional dos direitos da criança e adolescente. Ele falou. E é um trabalho muito bonito. É. Então você ganhou uma... O que é que você está procurando ali? Aqui eu quero te mostrar de pra você. aniversário. Eu quero te mostrar. Tudo bom? Obrigado por esse espação aqui no CAD. Feliz aniversário pra você. Deus te abençoe. Tem várias oficinas. Ai, Feliz aniversário pra você. as crianças mandando mensagem. Bem, eu gosto muito do CAD porque ele me ensinou várias coisas. Eu faço a oficina do Karatê aqui. E eu gosto muito dele porque aqui eu me divirto. Tem um espaço bem grande para nós brincar. Que lindo. Feliz aniversário. Bom, meu nome é Andressa, eu tenho 15 anos e estou aqui para desejar um feliz aniversário pro Antônio, que foi um cara que doou esse lugar aqui pra gente. Foi um lugar onde eu aprendi várias oficinas, assim, onde a família é acolhida e, tipo, é um lugar legal, assim, que tá pra conviver. E é no contraturno, né? As crianças estudam... Essa aqui começou com 5 anos. Elas estudam num período e ficam no CAD no contraturno. Então a gente. E ali tem oficinas, atividade, tem. né? Nós tínhamos escola, primeiro. Nós tínhamos escola até o 4º ano. Nós tínhamos lá. Né? Aí depois ficou a creche só. A creche tem. Creche? É. Não, pré-escola. Pré-escola ainda tem.
A gente ensina as crianças de uma forma um pouco diferente nas questões transversais. A gente ensina princípios de vida. Além dela aprender as coisas normais do ensino, ela aprende também a respeitar as pessoas, respeitar o que é do outro. Quer dizer, tudo isso está implícito na catequese. É bem legal. Então, assim, essas meninas que falaram aqui, elas começaram desde pequenininha lá. E hoje tem gente com 30 anos que começou lá, com 5, com 6, com 7, entendeu? Então é muito bom a gente poder fazer. Transformar a vida de alguém, né? Eu sempre falo que você tem que deixar uma marca na história, né? Não é só fazer para você ter as coisas, né? E se você também tem condição e oportunidade de ajudar as pessoas, Tem que por que fazer. não fazer, né? Tem que fazer. É um Deus fala, se você legal. passar por alguém que está com fome, dizer que Deus te dê comida, não é razoável, né? Não, nem um pouco. Então a gente aprende isso. Se você puder dar para as pessoas o que elas precisam, você tem que fazer, né? Tem que fazer. É a verdadeira construção de um legado, né? E eu tô pensando muito aqui, né? Às vezes a gente fala, ai, Deus, me dá uma resposta, me dá um sinal, né? E Deus conversa com a gente através das pessoas, né? Também. Eu acredito que 90% do que eu vi hoje foram respostas. Que bom. Aí, ó. Foram respostas. Uma coisa E eu vou dizer para vocês aqui, para quem está ouvindo. Confie em Deus. Confie 100%, cegamente. Que as pessoas, elas duvidam de Deus às vezes. Elas não acreditam que Deus é capaz de fazer. E quando você não tem fé, a Bíblia diz que é como quando você perde a confiança em Deus, é como uma folha na onda. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá. Então, assim, eu acho eu não tenho mais como, não é claro, não sei quantos anos vou viver, eu quero no mínimo 100, eu peço para Deus me dar 100, acredito que Ele vai me dar os 100 anos. E, então, falta só 25, não é tanto, eu já vivi 3 partes dos quartos. Mas eu não tenho como dizer para quem está ouvindo outra coisa, eu não sei. Confie em Deus, obedeça a Ele. Deus não é contra nada. Eu sempre falo, tem muita gente, falar uma coisa aqui, tem muita gente, já vieram falar comigo, que sabe do meu posicionamento, né? Então, vamos lá, questão de gênero, questão assim. Ah, mas então, se eu fizer isso, eu vou para o inferno? Não sei. Não vou dizer isso, não cabe a mim julgar. Né? Eu não posso fazer. Eu julgo os meus atos. E eu cobro de mim muito. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho conhecimento e sei o que Deus quer de mim. Então eu tenho que fazer aquilo que Ele quer que faça. Agora o outro, eu não sei até que ponto ele confia em Deus para botar toda a vida dele aos pés de Jesus e dizer, Jesus, estou aqui, eu quero fazer a tua vontade, sabe? Não é todo mundo que confia, porque nem é todo mundo que conhece tudo de Deus, né? E eu também não conheço tudo. Mas o que eu conheço dele, já sei que não posso deixar um momento de confiar nele, né? Então, a gente é assim, a gente procura viver assim, sabe? Erramos, claro que erramos, né? Sim, somos humanos, né? Mas a Bíblia diz que se você errar, Deus é fiel e justo para te perdoar e reconciliar com Ele. Jesus faz isso por nós, né? É só pedir perdão. Se você pedir perdão, Deus perdoa. Perdão é uma coisa fantástica, sabia? Vou contar uma história para você. Estou aqui à vontade. Então, vou contar uma história de um amigo meu chamado Catarina. É Jovino o nome dele. Ele cuidava de uma chácara minha lá no Paraguai. E aí ele pegou câncer, veio para cá. E eu levei ele no médico. E a família dele... aí quando ele estava no Ernesto Guedes, eu tinha a minha casa ali no Jardim das Américas, ao lado do Ernesto Guedes. Aí a família não quis cuidar dele. E eu não sabia por que ele tinha ido embora. Que ele foi embora com 20 anos. Ele já tinha 60. E aí eu levei ele, o médico falou, aqui no hospital não precisa ficar mais, que não tem o que fazer mais por ele, a não ser dar os remédios para a dor e cuidar dele até o final da vida dele. Então, levei ele lá para casa. E aí, 1h da manhã, 2h, ele começava a me chamar. Tonho, ele chamava de Tonho. Tonho.
E era na edícula e a gente morava no quarto. Eu ia lá, sentava do lado da cama dele, orava com ele. E ele parava, se aquietava e dormia. Aí o médico chegou no outro dia, o médico do Erasto, e eu esperei o médico chegar. Falei, doutor, o senhor tem que dar um remédio mais forte para ele, porque ele está chorando muito à noite. Ele falou, quer que eu te diga uma coisa? O médico falou, não é dor física. Um médico falar para você que não é dor física. Eles que muitas vezes nem acreditam, né? Ele foi, isso aí é espiritual. Foi espiritual. Aí eu tinha um amigo meu, pastor Alvo, ele tem hoje, ele ora todo dia, 6 horas da manhã, eles têm um grupo de oração lá na igreja da PIB, lá em Curitiba. Aí ele foi lá, o pastor Alvo falou, tá bom, Toninho, então amanhã de manhã nós vamos aí, vamos orar com ele. Aí tá bom, ele veio lá orar, começou a orar com ele. Ele falou da história. A mãe dele era a avó dele. A irmã dele era a mãe dele. Deu para entender? A mãe dele, quando ficou grávida e teve ele, registrou no nome da mãe dela. E aí ele ficou filho da avó. E quando ele descobriu, ele sumiu do mundo e não perdoava eles. Com a nossa convivência, ele se converteu. E Deus não deixou ele morrer sem perdoar. Sem perdoar. Aí ele começou a falar e chorar, e falou. E aí ele pediu para chamar a mãe dele, que morava aqui em Curitiba. Eu fui lá, chamei a mãe, e ele perdoou. Aquele dia, eu vi um homem de 60 anos cantar, eu nunca vi ele cantar. Cantar hino de louvor. É uma experiência muito grande para mim, porque eu vi o que o perdão é capaz de fazer. O perdão Daquele é dia, libertador, né? até o dia que ele morreu, ele não chorou mais, não sentiu dor mais. Mas Deus deu oportunidade para ele de pedir perdão para a mãe, pedir perdão para a avó, porque o que eles fizeram, assim, não era... Nada do mundo é tão grave que você não possa perdoar, né? Então, o perdão, muita gente, e nós, eu quando era católico, os católicos, a gente lê a palavra e lá tinha um Pai Nosso, e lá a gente diz, né? Perdoa como eu perdoo. Aí você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Então as coisas às vezes são muito sérias, a palavra de Deus é muito séria, as pessoas às vezes professam palavras, confessam coisas, depois eles não entendem, que não é uma reza, é uma coisa séria. E eu vi aquele dia a libertação de uma pessoa, eu vi. A alegria, o abraço. Para mim está sendo mais que um bate-papo aqui. Eu tô aqui, sabe, já tá dando o prazo aqui no nosso, né? Eu tô pensando que a gente vai ter que fazer mais edições. Vai ter que ter trazer um chimarrão, a gente sentar mais aqui à vontade. Eu tô impactada, de verdade. Eu também. Eu sou muito simples, sou muito tranquilo. Mas é um homem de muita fé. Quando eu faço reuniões nos municípios, eu falo de Deus para eles. Eu falo para os prefeitos, eu falo para os vereadores, eu falo para as pessoas. Porque é a minha missão, né? Eu não estou aqui só para trazer recurso financeiro. Eu estou também para falar daquele que me deu a oportunidade de fazer isso, né? E me deu sabedoria para fazer. E Deus disse que se você quer sabedoria, peça a Ele que Ele dá. Deus nunca vai deixar você sem sabedoria. Ele vai te dar. Agora, confia nele. E a sabedoria dele é que vai fazer com que você seja uma pessoa bem-sucedida, né? Então, assim, é bom viver assim. Eu vou ficar cada dia mais feliz. Estou muito contente de você ter me convidado, sabia? E nós acertamos no nosso primeiro episódio, né? Eu não consigo nem descrever o que eu estou sentindo nesse momento, que sabe? Deus abençoe vocês bastante. Amém. Que Deus continue abençoando você, que você continue abençoando mais pessoas no seu caminho. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui. Obrigado por ter impactado nossas vidas e com certeza de quem vai nos escutar. Tomara. Estou muito feliz mesmo, já admirava você como pessoa, né? Não foi à toa que a gente escolheu você para vir aqui. E hoje, né, depois dessa conversa nossa aqui, admiro muito mais. Que você não veio aqui só falar de política e falar um pouquinho da tua história. Você realmente trouxe algo a mais,
que é o verdadeiro Antônio, né? Quem é o verdadeiro Antônio? Essa pessoa que esteve aqui na nossa frente durante essa 1 hora aí. Estou muito feliz mesmo, de coração, muito feliz em ter conhecido um pouquinho mais de você. Minha admiração só aumenta. Obrigado. Esse é o Toninho. Antônio, e é curioso que assim, né, nós conversamos um pouco hoje durante a tarde, como que o que nós vamos abordar, né, qual o tópico, e a gente sempre pensando daquele tradicional do empreendedorismo, do aprender, mas aí a hora que o senhor começou a falar, eu pensei assim, Edna, silencie todas as suas perguntas, agora é o momento de ouvir. Mas você sabe que Deus ele é empreendedor. E Ele quer que você seja empreendedor. Não sei se você sabe, mas quando eu estava de prefeito, nós tínhamos uma matéria na escola, no 5º ano primário, de empreendedorismo. Porque eu queria que as crianças entendessem que eu sou empreendedor, porque meu pai era empreendedor. O filho, mais ou menos, segue a linha. Aí o pai levanta às 7 horas da manhã, vai para Curitiba trabalhar, volta à noite. Esse menino que está em casa não precisa ser mais um trabalhador. Ele pode ser empreendedor. Entendeu? Então, para ele ser empreendedor, o poder público tem que ensinar ele. Tem que dizer para ele, tem que ensinar ele como é que ele trata o dinheiro, como é que ele gasta o dinheiro, como é que ele compra, como é que ele vende. Então, a gente fazia isso na época, eu lembro, lá no Gralha Azul, nós fazia lá, tinha um espaço que eu construí lá, a gente fazia banquinha, dava dinheiro de brincadeira para as crianças comprar, vender e ver de tarde quem ganhou, quem perdeu, para poder... Sabe? É fácil você fazer esse tipo de atividade com as crianças, sabe? Já ir colocando no lúdico, né? Desde o início. Exatamente, porque não é possível, né? Empreendedorismo, eu admiro muito uma pessoa que trabalha aqui, vou falar o nome dele, se chama Ricardo Miranda. Eu conheci o Ricardo frentista de posto. Ele veio trabalhar comigo, uma pessoa seríssima, trabalhadora, se formou em Direito, se formou em Administração, estudou, tem uma grande imobiliária, né? É um corretor de grande capacidade de... Então, assim, eu vi muitas pessoas que trabalhavam comigo e saíram. Aí tem aqueles que trabalham comigo e viraram pastor, né? O Márcio trabalhava comigo, aí se converteu, virou pastor. A Nesilda trabalhava comigo, é pastora hoje. Aí tem a irmã... Mas é que você aflora o dom, às vezes, né? Provavelmente fez o que aconteceu. A pessoa já tinha o dom, mas daí escutando e você do seu jeito, aí a pessoa... Ó, tem um menino que hoje já está bem, mas ele ficou um ano... Ele era o engraxate. Aí um dia ele estava engraxando, perguntei para ele se ele queria trabalhar na empresa. Ele foi trabalhar lá comigo. Ele começou a usar droga. E aí eu peguei ele no carro, eu e minha esposa, levamos lá para frente de Porto Alegre, um pessoal lá que tinha lá, uma casa de recuperação. Ele ficou um ano lá, voltou bem. Aí na época ele veio de volta, eu não falei, vou botar ele na casa onde ele estava, que era ali na favela do Pinheirinho ali. Ele vai voltar para droga. Levei ele morar comigo. Aí ele morava lá com o Asco, o Thiago. Aí um dia, os caras que vendiam droga para ele quiseram que ele abrisse o portão da casa lá. Pegaram ele, levaram ele não quis abrir o portão da minha casa, bateram nele e largaram no Rio Iguaçu. Aí a polícia pegou ele, falou que me conhecia, eles foram atrás de mim. Levei ele de volta para lá, ele e daí o irmão dele também. Paguei uma passagem de avião para ele para ir para lá. E aí o irmãozinho dele, aí fugiram de lá. O irmãozinho dele acabou sendo morto pela polícia. Ele recebeu uns tiros da polícia, mas sobreviveu. Para encurtar a conversa, hoje ele está bem. Hoje ele está bem. Ele está, inclusive, frequentando a igreja junto com a Nesilda. Por isso que eu lembrei dele. E a família dele, sabe? Então a gente vê o que a droga faz com as pessoas, né? Deixa eu ver se eu tenho... Sim, é bem isso aí. A droga acaba com as pessoas. Acaba com a família toda, né? Tudo. E ele era um menino, assim, bem esperto. E hoje está vendendo, é vendedor também. Vendedor, né? Uma pessoa que buscou o espaço dele, né?
Gilberto, acho que é o nome dele, Gilberto. O nome eu esqueço um pouco. Mas a memória é boa, né? Ah, não, essas coisas a gente não lembra, né? Não é Gilberto, não, é outro nome dele, eu esqueci agora. Mas a memória Ele data, é... de ano, tudo, né? Ele é uma pessoa, ele hoje está tão bem, eu fico tão feliz porque você vê as filhas dele, né? Fez 15 anos a filha dele, fez uma festa para a filha. Então, é uma pessoa que o futuro dela estava acabado com a droga. Né? Levou 3 anos para ele, 4 anos Conseguir para se libertar. libertar. Não é fácil se libertar da droga, né? Então, a gente sabe quanto que é difícil, né? Mas, assim, as coisas vão... A Juliana, é isso aí mesmo. É Juliano o nome dele. Quer ver a família dele hoje? Que coisa linda. Juliano. E aí, como é que é gozado, né? Aí, quando eu levei ele... Aí, o que os caras diziam? Que eu era gay e levei ele para minha casa. Meu Deus. Eu falo pro povo... Olha, eu vou dizer uma Haja coisa. criatividade. Acho criatividade. Aí eu fico pensando assim, né? Meu pai do céu, como que pode as pessoas terem essa... Em vez de ajudar a resolver os problemas das pessoas... É isso aí. A carinha dele quando ele foi trabalhar comigo, ó. Nossa, era um menino. Menininho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a família dele, para mostrar para vocês. Que coisa Mas linda. que bênção, né? É. Ele conseguir se libertar. Olha aqui, ó. Aí, ó. Família linda. Uhum. É isso que eu falo. Então a gente sabe que a esperança, quando Deus entra num processo, vai dar certo, não vai dar errado. Né? Por isso que a gente tem que saber como Deus quer que a gente faça as coisas para não fazer errado. Quantas gerações o senhor está impactando e ainda vai impactar, né? Não tem nem como mensurar, né? Porque com certeza essas pessoas que passaram, né, por sua vida, receberam esse auxílio, elas vão contribuir muito na vida de outras pessoas e passar esse ensinamento à frente. Que bom, né? É uma sequência, né? É uma teia, sequência. é uma corrente do bem. É uma corrente do bem, isso mesmo. E assim, como a gente já está com o tempo ali, vamos fazer um momento hashtag dica do Impulse. Qual é a maior dica que o deputado Toninho pode dar para quem está ouvindo? Depende, né? Depende em que área e Vamos falar, a pessoa não empreende, não tem o seu negócio. Uma pessoa comum, normal, um homem de família. Bom, eu acho o seguinte, uma coisa que eu aprendi com meu pai, e vale a pena para qualquer um que está nos ouvindo e assistindo, é o seguinte: trabalhe para você. Trabalhe para você. Para mim, a coisa mais séria que tem, se você trabalhar para você dentro de um supermercado, como eu fiz, você vai crescer. Se você trabalhar na prefeitura, se você trabalhar para você dentro da prefeitura, você vai ser o expoente lá dentro. Porque, então, é você entender que você não é empregado dos outros. Você trabalha lá porque você quer trabalhar, você quer fazer o melhor. Né? Você quer se desenvolver, Quer você desenvolver. quer crescer. E quando você busca assim, você aprende para você. Né? E o aprendizado é o que vai fazer a diferença. Por exemplo, quando eu comecei a gestão minha na prefeitura, nós construímos um projeto para 10 anos na época. Né? Não sei se vocês lembram, era gerente municipal de educação, gerente municipal de saúde. Por quê? Porque a gente tinha metas para atingir, então era uma forma de fazer gestão pública como empresário. Então, nós tínhamos, por exemplo, mortalidade infantil quando assumi, era 32 por 1.000. A meta, baixar de 10, que era o... Então, nós tínhamos meta. Como fazer isso acontecer? Aí você vai. Então, tinha cuidado das gestantes. Então, é todo um processo. Todo um processo. Então, mas os processos, eles vêm para atender uma demanda. E essa demanda você tem que saber qual é. Tá? Então, quem está começando a vida, primeiro tem que estudar. Não dá para fazer... Não dá para você crescer sem estudo, não é porque o Lula virou presidente da República sem estudar que ele é culto. Eu sempre falo, né, em quantos milhões, né? Não é assim. E é importante isso que você fala, e o estudo não é só a faculdade, né? Não. É o estudo, Dia a dia. Hoje em dia... Aqui, ó, né? Hoje em dia, no telefone, você tem todas as informações.
Se você quer falar sobre um assunto, se você for na internet, você tem ele assunto. Qualquer No meu assunto. tempo tinha que ir naquelas... A Barça. Na Barça. Barça. Na Barça. É antiga, hein, Edna? Por que, Ó. que eu fui responder? Edna, ó, vamos lá. Nós estamos com o tempo curto aqui. A dica que ele deu, então, é... Trabalhe para você. Perfeita. Excelente dica. Você me fala, né? Cabeça de dono. Tenha cabeça de dono, indiferente se você é funcionário ou não. Cabeça de dono. Trabalhe para você. Próxima dica, então, para quem tem o seu negócio, Toninho. Empreendedor, indiferente do tamanho. Pode ser uma micro, uma grande empresa. Qual é a dica que você dá? Conheça as concorrências, Você acha importante isso? sem dúvida. Você não conhece... Primeiro, sempre vai ter gente melhor que você e gente pior que você. Sempre. Então, você vai olhar aquele que está andando pior, deixa de lado. Mas veja os efeitos dele, que está levando ele para o lado errado, para você não fazer igual. E aquele que está crescendo, vê o que ele fez que cresceu e copie. Não é pecado copiar nada, Claro que certo? não. Né? Então, a gente tem esse... Eu lembro que quando a gente foi para São Paulo ver uma estrutura de cidade grande de São Paulo e a região metropolitana, a gente viu o que era Curitiba hoje. Entendeu? Então, conhecer as coisas. Outra coisa, você que gosta de viajar, faça do teu passeio um espaço de conhecimento também. Né? Aprenda com o que viu. Né? Eu já viajei para a Europa, eu vi muita coisa que a gente pode aplicar aqui. Né? Eles são um povo mais avançado? São. Mas aqui a gente vai chegar lá também. Com certeza. Então, se você já conhece antes, você pode aplicar. Já Por que pode o Jaime buscar. Lerner foi um grande prefeito de Curitiba? Por que Curitiba é o que é, né? Porque ele copiou daquilo que ele viu lá fora. Com certeza. E hoje, não só hoje, né? Durante muito tempo, Curitiba foi modelo daqui dentro né, do Brasil. Não, ainda é. Para muitas cidades. Ainda é, entendeu? Então, assim, o conhecimento que você adquire na escola, junto com o conhecimento que você adquire viajando. E hoje você não precisa viajar para conhecer, né? No YouTube tem tudo que você quiser ver, né? Mas é importante, eu acho que é a relação. E não ter vergonha de falar com as pessoas, né? Conversar, dialogar. Né? Isso é muito importante, a gente aprender Eu lembro quando eu tinha meus 7, 8 anos, eu não tinha vergonha de tirar foto. Um dia chegou o fotógrafo lá em casa, me escondi embaixo da cama para não tirar foto. Eu nunca esqueço disso, é uma coisa que marcou para mim. Por quê? Porque a gente era do interior, né? Então, dentro, né? Mas é uma história bonita, a história de qualquer cidadão. É verdade o que você Não é falou. só a minha. Todo mundo tem a sua história. Todos Todo mundo têm, tem uma história bonita para contar. Todo mundo tem. Mas parabéns pela sua história, parabéns por esse tempo que você tirou para vir aqui compartilhar com a gente. Obrigado. Um pouquinho, né? Obrigado. E foi impactante. Para minha Obrigado. vida, com certeza, eu vou carregar isso para sempre. Obrigado. Eu acho que se resume a uma palavra, né? Gratidão Gratidão. por todo o compartilhamento, por abrir, por mostrar um lado do Toninho que poucas pessoas conhecem. Uns conhecem, outros não, né? Mas Mas isso que Muita é importante. gratidão. só vou dizer para você que está assistindo, não esqueça de uma coisa só. Confie em Deus. Não tenha dúvida que Ele te ama, que Ele quer o melhor para você, para tua família, para teus filhos. Tenha essa certeza absoluta, porque isso vai te dar muita vitória, né? Porque tem gente que fica na dúvida, né? Eu mandei para um rapaz aqui, quer ver o que ele respondeu? Só para você ver, porque eu trabalho assim também, né? Hoje em dia dá para você trabalhar por telefone. É verdade. Vê. Essa facilidade, né? E aí eu sabia que ele estava passando por uma crise e eu... deixa eu achar aqui para dizer o que ele falou mesmo. Quer ver? Ó. Antônio, essa mensagem não podia ter chegado em um momento melhor. Chegou um momento em que eu estava questionando minha fé e questionando a existência de Deus. Como Ele age, parece que Ele me mostrou que está me olhando e que eu preciso me aproximar dEle. Vale a pena você falar desse Deus. Sim. Pessoas, às vezes, esse menino é um menino. A gente não pode perder a oportunidade de falar de Deus. Não. Para quem Porque as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco a relação com Deus, sabe? E acham que as respostas são imediatas.
E são aquelas que você quer. E as respostas não são aquelas que eu quero, aquela que Deus vai fazer. Né? Eu lembro, por exemplo, eu não passei no vestibular lá. E se eu passasse, eu não estaria aqui hoje. Revolta, né? Porque, puxa vida, eu era isso, e é o tempo dele. A Bíblia não é diz que tudo contribui para o bem daquele que ama Deus e vive segundo o seu propósito. Então, não temos que fazer mais nada. Né? Verdade. E assim nós encerramos, então. Tá bom? E só tenho Obrigado. a agradecer. Eu que agradeço a oportunidade E de você poder que falar. está nos escutando, então, todas as quintas-feiras, um episódio novo. Um episódio Tá bom. novo, um novo aprendizado. Um novo aprendizado. E é isso. Tchau, tchau para vocês. Mais Um uma abraço vez, a obrigado. todos. Tá, obrigado pela oportunidade.